Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, bom dia. É uma alegria poder estar unido a você nesta manhã para juntos celebrarmos esta solenidade de São Pedro e São Paulo. Hoje é chamado também o Dia do Papa. Possamos estar unidos pela oração e rezar pelo Papa Francisco, para que possa exercer com alegria e entusiasmo e dando esse bonito testemunho de seguimento a Jesus pelo seu ministério papal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Com alegria cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão.
O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja que representam a estrutura da unidade, Pedro, e também a missão como continuadora da obra de Jesus, Paulo. A primeira leitura narra que Pedro foi preso e na prisão recebeu a solidariedade da comunidade que rezava continuamente por ele. E o texto diz que Pedro foi liberto. Hoje, queridos irmãos e irmãs, Deus ainda continua libertando dos poderes do mal todos aqueles que confiam nele e abraçam verdadeiramente o caminho que conduz a ele. A segunda leitura é uma carta que Paulo escreve da prisão para Timóteo. E nesta carta, Paulo faz uma espécie de testamento que encoraja Timóteo e as comunidades, mostrando que vale a pena dedicar a vida a Cristo e ao próximo. São palavras de encorajamento missionário que devemos ter sempre diante de nós, principalmente nos momentos de desafios da missão. No Evangelho, Jesus pergunta ao grupo o que o povo dizia a seu respeito. Depois, dirige a mesma pergunta aos apóstolos. Pedro, em nome de todos, dá uma resposta acertada, a qual foi reconhecido por Jesus como um dom de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, devemos ser conscientes que a nossa fé é um dom de Deus. Uma conclusão lógica, humana, não pode produzir a verdadeira fé. É algo mais profundo, mais elevado, que nos ajuda a enxergar o que os nossos olhos humanos não conseguem ver. A experiência da fé nos ajuda a enxergar além, nos ajuda a perceber os planos de Deus na nossa vida. Por isso, então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, nós somos convidados a colocar em prática estes 3 aspectos que a palavra de Deus nos indica hoje. Primeiro, confiança em Deus e confiança também no poder da oração. A gente não pode confiar simplesmente na nossa inteligência, na nossa criatividade, nas nossas iniciativas, nas nossas capacidades humanas, porque são muito limitadas. A nossa confiança precisa estar centralizada unicamente em Deus. E a gente precisa crer tanto quanto é importante a oração na nossa vida e a oração que fazemos pelos outros, que nós chamamos de oração de intercessão. E aquilo que nós apresentamos ao Pai, Ele acolhe e no momento certo derrama as graças sobre nós e sobre aqueles aos quais nós temos rezado. Então, a primeira coisa que nós somos convidados, tendo este exemplo de São Pedro e São Paulo, é viver esta realidade de confiança. Confiança em Deus e confiança no poder da oração. Uma outra coisa também que nós devemos trazer para a nossa vida é cumprir a nossa missão, mesmo diante dos desafios. Se tem uma coisa que nos traz satisfação, nos traz alegria e com certeza nos deixa pessoas realizadas, é o ato de ter visto um compromisso realmente cumprido, uma tarefa cumprida. Que alegria isso para a nossa vida. Você tinha um compromisso, apesar de toda a dificuldade que tinha para realizar aquela tarefa, mas você foi até o fim. E aquilo traz uma paz, traz uma alegria que realmente pode transformar-se em tantos benefícios. Foi assim com Paulo, né? Por isso que ele diz que ele combateu o bom combate, né? E combateu o bom combate. E depois ele merece o prêmio de toda esta corrida que ele fez em prol do anúncio do Evangelho. Cada um de nós também. Não vamos colocar a dificuldade, não vamos colocar os desafios, não vamos colocar os obstáculos como sendo os mais importantes, mas vamos fazer aquilo que a gente tem que realizar. E por último, uma outra coisa que a gente precisa trazer para a nossa vida, para a nossa prática de cada dia, é a questão da valorização da fé. Precisamos valorizar mais a nossa experiência de fé. O que sustenta a nossa vida é a fé. Como um edifício precisa ter colunas e também alicerces fortalecidos para manter o edifício em pé, a nossa vida também precisa da fé. Então a gente precisa de rezar, precisa de ter leitura da Bíblia, precisa de estar diante de Jesus, seja na Eucaristia, precisamos também da confissão, precisamos da nossa participação na vida de comunidade, precisamos ter envolvimento com as pessoas, principalmente no ato caritativo, fazer o bem para os outros. Tudo isso nos ajuda a ser fortalecidos na fé, porque se nós não tivermos realmente uma vida fortificada nesta realidade,
Qualquer coisa que nos aconteça já é motivo para que a gente possa então desmoronar. Então, vamos trazer também esta outra realidade, valorizar a nossa fé. Infelizmente, nós costumamos valorizar tantas outras coisas desnecessárias e que muitas vezes podem nos colocar em perigo, é um risco para a nossa vida, e aquilo que é tão necessário, às vezes nós não damos o devido valor, a devida importância. Então, celebrando hoje esta solenidade, que a gente tenha um olhar mais atento a esta dimensão da nossa caminhada cristã. Que São Pedro e São Paulo interceda por nós, para que a nossa vida possa ser vida de oração, para que a nossa vida possa ser realmente fiel aos nossos compromissos, à nossa missão, que a nossa vida possa ser cada vez mais sustentada na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, professemos a nossa fé rezando juntos. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos guarde em seu amor infinito e em sua bondade. Escute o seu povo que clama. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Todos? Ó Pai Santo, ouvi-nos. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Fortalecei a fé e a coragem dos evangelizadores do nosso tempo e da nossa história. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. O anjo tocou no ombro de Pedro e as correntes caíram-lhe das mãos. Inspirai cada vez mais os que defendem a vida e o trabalho a favor dos pobres e empobrecidos de nossa pátria, nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Fazei-nos compreender ainda mais a verdade de Cristo, para vivermos na comunhão e no testemunho da fé. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Eu te darei as chaves do reino do céu. Fortalecei nossa comunidade na vivência da vossa palavra, a exemplo das comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Eu te darei a chave do reino do céu. Inspirai o Papa e seu ministério, para que ajude a Igreja a anunciar o Evangelho em nosso tempo e nossa história. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Em ação de graça ao Divino Pai Eterno, a Nossa Senhora, e por uma graça alcançada. Pela saúde de Jorge Gonçalves de Almeida. Aniversário de Pablo Guilherme Mendes da Silva Machado. Aniversário de ordenação diaconal do Padre Mateus e do Padre Marco Antônio. Aniversário de ordenação sacerdotal do Dom Salvador, 51 anos de ordenação. Pelos falecidos: Benedita de Fátima Grossi Pereira, Jesuíno Pereira, Joaquina de Paula Gonçalves, Simone Cristina Grossi Teles, Cristiano Grossi, João Ovelino Gonçalves, Dirce Gonçalves,
Neuza Maria Gonçalves, Isabel Gonçalves, Cleusa Gonçalves Rodrigues, José Egídio, Mauro Benetti, Gentil Rodrigues, Alexandre Rodrigues, José Luiz Rodrigues e Walter Magalhães dos Santos. Benilda dos Santos Marques, Miguel Andrade do Nascimento, Augusto do Nascimento, Nivaldo Alvim, Querino Montovani, Lourdes do Nascimento, Cícero André de Paulo, Fred Jospit, 9 meses, Antônio Martinelli, Devanir D'Angelo, João Campanha, Antônia de Oliveira Campanha, Oscarlindo Vicente do Nascimento, Terezinha Gaia do Nascimento, Yolanda Lamoso, Pedro Lamoso, Otávio Sansão, Alcides Augusto Rosa, Roque Jacom, Seu Juca, Angelina e Rosa Canassa Covolã. Pelos falecidos das famílias Fernandes, Mendes, Scarpim, Caetano, Giacom. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Momento de silêncio, para que você possa apresentar a Deus seus agradecimentos e também os seus pedidos, invocando nesse dia de hoje a intercessão de São Pedro e São Paulo. Ó Deus, olhai compassivo para nós, vosso povo, fazei-nos viver cada vez mais em vosso amor, e assim sejamos livres e fiéis ao vosso Filho, Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justa e necessária, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu.
E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, São Benedito e todos os santos, que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Salvador, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Aleluia, amém. Isso mesmo, assim seja. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos em oração, clamemos a misericórdia de Deus em favor de toda a humanidade, para que sejamos livres deste mal do coronavírus e protegidos, contra os efeitos negativos que ela possa surgir na nossa vida, na nossa sociedade. Ó Deus, fonte de vida e princípio do bem viver, neste momento de sofrimentos e dificuldades, inspirai-nos palavras e ações para confortar as pessoas vítimas dos males que atingem a nossa terra. Iluminai os pesquisadores, cientistas e técnicos, para que descubram caminhos de cura e superação de tantas enfermidades. Despertai, Senhor, por vossa graça e misericórdia, uma nova humanidade, em meio a tantas graves tribulações, resplandecendo um novo céu e uma nova terra. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recorremos à proteção de Nossa Senhora e dos santos. Nossa Senhora Aparecida e Mãe três vezes admirável, rogai por nós. Rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. nós. Nossa Senhora da Esperança, Rogai por nós. São José, Rogai por São nós. Lucas, Rogai por nós. São Camilo, Rogai por nós. São Benedito, Rogai por nós. São Francisco Xavier, Rogai por nós. São Francisco de Assis, Rogai por nós. Santa Filomena, Rogai por São nós. João Paulo II, Rogai por São nós. Joaquim e Santa Ana, Rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, Rogai por nós. São José de Anchieta, Rogai por nós. São Galvão, Rogai por Madre nós. Paulina, Rogai por São nós. Pedro e São Paulo, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos. defendei-nos. Queremos pedir o auxílio e proteção do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa, ilumine. Amém. Bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes, para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos acolher sobre a nossa vida a bênção de Deus pela intercessão de São Pedro e São Paulo. E a cada invocação responderemos amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos leve à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.